Capítulo 10. Senhorita. Nem bem entrou no carro, e que Batista ligou para Adriano Vaz, que, apesar de já ter deixado o grupo, ainda tinha uma missão a cumprir. Ele topou. Ele topou. Vem para cá que eu preciso falar com você. O empresário quase não acreditava no que acabara de ouvir. Naquela manhã de abril de 2009, passara a última meia hora num encontro reservado com o presidente Lula e o governador Sérgio Cabral, na sala VIP da base aérea do Galeão. Na conversa, Eike, afirmando-se recapitalizado, apresentou um plano ambicioso, pretendia comprar uma participação relevante na Vale e assim se juntar à gigante. Disse que os projetos de mineração, infraestrutura e energia das empresas convergiam e que, unidas, teriam muito mais força e sucesso. Para concretizar seu plano, porém, o empresário precisaria fazer uma oferta pela participação de um sócio relevante da multinacional, o Banco Bradesco. E queria o aval do presidente para aquele movimento. Apesar de ser uma companhia privada, a Vale tinha sócios importantes ligados ao governo, como o BNDES e o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ. Era, também, uma empresa-chave para a economia brasileira. Para ter chance de dar certo, portanto, qualquer iniciativa de comprá-la dependia de um sinal verde do governo federal. Com o objetivo de enfatizar que suas prioridades e as de Lula eram as mesmas, o empresário garantiu, fosse ele o comandante da Vale, ao contrário do que então ocorria, não haveria demissões em massa. Aquilo era música para os ouvidos do presidente, que andava bastante irritado com Roger Agnelli, o CEO da multinacional, que mandara dispensar 1.300 funcionários no final de 2008, sem sequer avisá-lo. Agnelli sustentava que o ajuste era necessário e motivado pela crise das hipotecas. Mas Lula, que tratava a turbulência econômica como uma marolinha, sentira-se apunhalado pelas costas. Ele precisava de demonstrações de confiança no Brasil, e não o contrário. Ademais, a saída de dois diretores indicados pelo PT, Walter Cover e Demian Fioca, reforçava no presidente a impressão de que Agnelli, antes um aliado fiel, fugia seu controle. O CEO da Vale precisava de um corretivo, portanto. E seu nome seria Eike Batista. Ao chegar ao escritório, Eike não parava de repetir: o homem adorou. Adorou. A Vale vai ser nossa. Mandou então chamar alguns diretores e determinou que marcassem conversas com banqueiros e advogados para dar início ao plano. Queria as leads com as premissas do negócio, avaliações sobre o valor das duas empresas e ideias para financiamento. Ele, que passara anos tentando se incluir no círculo íntimo do presidente, que sempre quisera ser um empresário do PT, finalmente conseguia, e justamente quando se articulava para comprar uma fatia da Vale, seu sonho de consumo. Não poderia ser melhor. Para Eike, além de ser a maior mineradora do país e segunda maior do mundo, a Vale era um enclave mítico, companhia em que seu pai deixara sua marca de genialidade e pela qual o trocara em tantos momentos da vida. Desde muito jovem, referia-se à mineradora como La Senhorita. Assumir seu comando teria um gosto especial, sobretudo para um filho que passara a infância desafiado a ser melhor do que o pai. Agora, pensava, aquilo estava prestes a acontecer. Desde que começara a erguer seu grupo empresarial, volta e meia a ideia de uma fusão ou de uma venda de ativos para a Vale vinha à tona em conversas com executivos ou conselheiros. Era lógico. Todos os projetos X ainda eram apenas isso, projetos. Eram muitos, caros e de longo prazo. Seria impraticável tocar todos ao mesmo tempo sem gerar receita alguma, por mais capitalizados que estivessem. Em algum momento, a conta teria de ser transferida a uma empresa maior. Durante toda sua carreira e que procedera dessa maneira. Na única vez em que quis ser ele mesmo o operador, a coisa desandou. Com a Vale, portanto, não haveria erro. A companhia tinha o mix perfeito para uma fusão: minério, participação em siderúrgicas, ferrovias, portos. Até em energia planejava investir. E possuía um caixa gigantesco, capaz de resistir a muito desaforo.
Era o mais próximo que se poderia chegar de um negócio à prova de idiotas, se é que tal coisa de fato existia. Desde a criação da MMX, o time de Eike já fizera várias tentativas de vender ativos à multinacional. A última, no final de 2008, com o mesmo destino de insucesso das outras. Destacavam-se interlocutores para as negociações, faziam-se reuniões, discussões técnicas, e nada. Algumas vezes a mineradora sequer se dava ao trabalho de responder. Era o que ocorria novamente naquele momento. Mais um capítulo de uma novela sem desfecho, que Eike acompanhava ansioso até que, poucos dias antes da conversa com o presidente, Vaz lhe sugeriu fazer um verso e comprar ele mesmo a Vale. Ele estava em alta, capitalizado. Por que não? A crise de 2008 deixou graves fissuras nas placas tectônicas do sistema bancário brasileiro. Em julho de 2008, o Santander assumira a operação do Banco Real, e, no final do ano, o Itaú comprara o Unibanco. Tais movimentações impuseram grande expectativa quanto aos futuros lances do Bradesco. Por 6 décadas, o maior banco privado do Brasil fora ultrapassado pela primeira vez pelo novo Itaú Unibanco 2. Era certo que procuraria reagir. Fazia sentido supor que optasse por vender seus ativos não financeiros para se capitalizar, e a Vale era o maior deles. O controle da mineradora era da Valepar, uma holding que tinha como sócios o Bradesco, com 21,21% dos votos, os fundos de pensão, liderados pela Previ, com 49% ao todo, seguidos pela japonesa Mitsui, 18,24%, e o BNDES, 11,5%. 3. Além do Bradesco, a Previ também poderia se interessar em vender um naco de sua participação, porque precisaria se desfazer de ações para obedecer os limites de investimento em renda variável estabelecidos pela Secretaria de Previdência Complementar. Os dirigentes do fundo até já haviam sondado o Eike quanto a essa possibilidade, não fazia muito tempo, mas ele não se animara muito naquele momento. Seus executivos haviam constatado que, por um acordo entre os sócios, a indicação do presidente da companhia cabia ao Bradesco e não à Previ. Pelos termos da combinação, a Previ podia vetar uma indicação, mas não tinha prerrogativa de fazê-la, de modo que, se o empresário quisesse mandar no novo negócio, comprar a parte do banco seria o caminho correto. Caso seu plano desse certo, colocaria para dentro da Vale os ativos da MMX, o Porto do Açu e mais 9 bilhões de reais para assumir o lugar do Bradesco. A conjunção astral, portanto, era totalmente favorável quando Eike chegou à base aérea do Galeão. Sérgio Cabral acompanhava de muito perto, nos bastidores, o descontentamento que Lula vinha manifestando a respeito da gestão de Agnelli. E fez a ponte para que o presidente e o empresário se encontrassem. Ao longo de 2009, Eike e o governador haviam se tornado ainda mais próximos, ajudando-se mutuamente, e o fato de o empresário ter contribuído à campanha do Rio para a sede da Olimpíada de 2016 diminuir as restrições que Lula lhe fazia. O presidente tinha profundo interesse na escolha da cidade, de forma que reconhecera o gesto de Eike e ainda elogiara seus projetos de revitalização econômica da cidade. A investida do Grupo X sobre a Vale tinha como pano de fundo também uma antiga rivalidade entre Eike e Agnelli, que começara anos antes, em 2004, quando o empresário vendeu o Atlântico Gold para o Yadon River. Capitalizado, empenhara 50 milhões de dólares na compra de ações de uma pequena mineradora. A canadense Cameco era dona dos direitos de lavra da maior reserva de níquel não explorada do mundo, uma mina no sul do Pará chamada Onça Puma, que Eike, bem a seu estilo, nomeara como Carajás no níquel. Depois de acumular 12% de participação na Cameco, ele começara a arquitetar um plano para juntar outros acionistas e adquirir o controle da mineradora, e passaria todo o ano de 2004 tentando atrair a Vale para a iniciativa.
Agnelli, já no comando da multinacional, falou-lhe que gostava da ideia, mas que, antes de dar qualquer passo, sua equipe faria uma ampla auditoria na mina e na empresa, e desde então seus executivos diziam a ele que ainda estudavam o assunto e que não tinham uma resposta concreta. Percebendo que aquilo não levaria a lugar algum, o empresário passara a se articular com outros grupos e, em meados de 2005, enfim reuniu um conjunto de acionistas canadenses capaz de apresentar uma proposta em parceria. Antes que tivesse tempo de agir, porém, foi atropelado por Agnelli. Na manhã de 15 de setembro de 2005, a Vale anunciava ao mercado a intenção de comprar pelo menos 50% das ações da Canico mais uma. Alguns dos auxiliares de Eike ficariam indignados. Quer dizer que a gente oferece a empresa para os caras e eles nos passam para trás. Já o empresário, que se mostrara tão cioso de seus direitos no caso da Termoluma, desta vez se comportaria de outra maneira. Em uma entrevista a respeito, disse que não negociaria sua parte na mineradora, mas afirmou que achava ótimo o movimento da Vale. O controle passará para uma empresa brasileira. 2 dias depois, receberia um telefonema de Agnelli. Ante a possibilidade de vender as ações da Canico à gigante brasileira, os especuladores da bolsa canadense estavam comprando papéis a rodo, o que fazia com que seu valor subisse mais do que interessava ao presidente da multinacional, que então fez um pedido a Eike. Eu preciso de sua ajuda como brasileiro. Preciso que você venda suas ações na bolsa agora e dê uma declaração de boa vontade com a Vale. Em vez de esbravejar, o empresário aqueceu. Negociou sua participação até que caísse abaixo dos 10%. A Bolsa de Toronto obrigava a divulgação de qualquer redução de participação nas empresas abaixo desse patamar, e declarou, desde o anúncio da Vale, pelo menos 45% da companhia já mudou de mãos. Não estou só na avaliação de que o preço está bom. Me considero mais do que remunerado. 5 Na prática, a atitude de Eike colaborara para que as ações se estabilizassem no patamar de $20, o que viabilizava a aquisição pela Vale. Em novembro, a mineradora de fato compraria Canico, por $756 milhões, e o empresário colocaria no bolso 80 milhões, um lucro de 60% sobre o investimento feito. Para o mercado, que não sabia do histórico da negociação, ficou apenas a imagem de um jogador com sangue frio, que sustentara o blefe. Para Eike, contudo, restou além do belo retorno, claro prazer inusual de saber que alguém identificara muito valor em um ativo descoberto por ele. O fato de que fosse a Vale, em vez de lhe provocar uma sensação amarga, encheu-o de orgulho, pois mantinha com a empresa uma relação emocional, de admiração, respeito e reverência. Já Agnelli, como ficaria demonstrado, não tinha o mesmo respeito pelo empresário. Em 2006, quando Eike começou a montar a MMX e a lhe roubar os talentos, o presidente da Vale, embora declarasse que os dissidentes eram incompetentes e que não fariam qualquer falta, decidiu contra-atacar. A multinacional não se tornara tão poderosa passando a mão na cabeça dos concorrentes. Para Agnelli, Eike se transformava num bucaneiro disposto a tirar vantagem do talento e da experiência da gigante para vender seus próprios sonhos, de modo que determinou ao diretor executivo de minério de ferro da companhia, José Carlos Martins, que saísse atirando em público. Assim, em novembro de 2006, poucos meses depois do IPO da mineradora de Eike, ele declararia Exame, alardear que está contratando gente nossa para dar à MMX a credencial, a experiência e a tradição da Vale beira o limite da ética. O que eles vendem, por enquanto, é sonho. A Vale tem reservas comprovadas para mais de 200 anos. 6 Nos bastidores, o time de Agnelli fazia circular um dossiê com recortes de jornais e a cópia de um inquérito do Ministério Público do Amapá que apontava problemas nas minas da MMX na Serra do Navio. A corda tensamente esticada arrebentaria em setembro de 2007, quando Eike contratou o executivo Leonardo Moretti Sony, diretor da Vale Inc., executivo que Agnelli considerava sua cria.
Realmente furioso, o presidente da multinacional resolveu dar um basta à sangria de talentos. Mas não sem antes cancelar um contrato de consultoria que a Vale tinha com Eliezer Batista desde o final de sua gestão. A decisão deixaria Papy desolado. Agnelli então sinalizou a Eike que era hora de conversarem. Marcaram um encontro cercado de sigilo na sede da Vale. O empresário entrou pela garagem e tomou um elevador bloqueado por seguranças. Durante pelo menos uma hora, estiveram a sós numa sala de reuniões. Nunca se soube o que um disse ao outro, mas, depois daquele dia, Eike não promoveria qualquer novo ataque em massas hostes da nave-mãe. Novamente, Agnelli prevalecera. Desta vez, contudo, Eike tinha certeza de que seria diferente. Afinal, contava com o sinal verde de Lula para montar uma operação que, dentro do Grupo X, fora batizada de Projeto Senorita. O Credit Suisse seria o primeiro a entrar no negócio, seguido pelo Itaú. O banco não era o melhor do mercado naquele tipo de transação. Ademais, com a presença do CS era possível prescindir do Itaú. Mas Eike tinha uma relação de amizade de anos com Cândido Bracher, vice-presidente do braço de investimentos do banco, que lhe emprestara dinheiro para a Termoluma quando ninguém acreditava que seria capaz de tirar os pés da lama. Sempre que pudesse, pois, retribuiria a generosidade, de modo que ordenou a seu pessoal que colocasse o Itaú na jogada para ganhar a comissão. Enquanto seus assessores trabalhavam para identificar o maior número possível de sinergias entre a Vale e o Grupo X, os bancos elaboravam um esquema de financiamento e consultavam sócios antigos sobre o interesse em participar de uma oferta junto com Eike. Pelo menos o fundo de pensão dos professores de Ontário, velho parceiro do empresário, já se comprometerá a colocar $500 milhões na mesa. Além das novas perspectivas, o desempenho de suas empresas na bolsa também voltará a lhe dar motivos para se empolgar. No início de julho de 2009, depois de ir ao fundo do poço, a UGS se recuperara e voltara a superar o valor de estreia na bolsa, um ano antes. A fortuna de Eike, estimada em março pela Forbes em $7,5 bilhões, saltara para 14 bilhões, consideradas somente suas participações em companhias com capital aberto. Somadas, suas 4 empresas na bolsa UGS, MMX, LLX e MPX valiam então $21,9 bilhões. E ele transbordava autoconfiança. No final de abril, dias depois da reunião com Lula, ao falar como convidado de honra num almoço da Câmara de Comércio França-Brasil, no Rio de Janeiro, sentiu-se à vontade para desancar o ex-presidente mundial da General Motors, Richard Wagoner. Discorrendo sobre seu conceito de negócio à prova de idiotas, contou a história de sua mina chilena, La Coipa, que, segundo ele, chegara a ter rentabilidade de 90%. E atacou a GM, que lutava pela sobrevivência depois de investir em carros de grande porte com alto consumo de combustíveis. A empresa, declarou, não resistirá ao ser um idiota que levou a companhia à situação atual e ainda embolsou bônus de $14 milhões. 7 foi quando o banqueiro André Esteves, velho conhecido do Grupo X, decidiu entrar na história. Ele estava de volta ao país depois de um lance ousado, que o fizera ainda mais rico e poderoso no panorama bancário nacional, a recompra de seu antigo banco, o Pactual, do suíço UBS, ao qual pagou $2,5 bilhões depois de tê-lo vendido, 3 anos antes, por $3,1 bilhões. No período em que durou a associação, Esteves ocupou a chefia global da área de investimentos do banco. Em Londres. Apesar do status que o novo posto lhe rendia, não era homem de obedecer a ordens, de modo que logo teve um desentendimento com os parceiros, voltou ao Brasil e, aproveitando-se do momento de fragilidade do BIS por ocasião da crise, deu o bote.
Os europeus estavam cansados de lutar para fazer sua cultura prevalecer sobre o estilo agressivo dos cariocas e cederam ao assédio com relativa facilidade. 9. E ao retomar o banco, Esteves lhe daria um novo nome, BTG Pactual. A sigla tinha dois significados possíveis: Back to the Game, de volta ao jogo, ou, segundo se dizia no mercado, Better than Goldman, melhor do que o Goldman Sachs, o ícone dos bancos de investimento. Fosse qual fosse a interpretação correta, era inequívoco o tamanho da ambição que expressava. Resolvidas as pendências da aquisição, Esteves partiu para uma reestreia em grande estilo. Liderar uma operação de compra da maior empresa privada brasileira não seria nada mal e ele desembarcou no Rio disposto a mostrar a Eike que era o homem perfeito para o lance. Na conversa que teve com o empresário no escritório do Grupo X na Praia do Flamengo, Esteves disse que tinha uma relação muito especial com Lázaro Brandão, o presidente do Conselho do Bradesco. Ele era um admirador do velho banqueiro, que começara na instituição como caixa e ajudara a transformá-la num império com mais de 3.000 agências, 20 milhões de correntistas e 454 bilhões de reais em ativos, 10 no passado, acalentar o sonho de ser sócio do banco, e, nas conversas a respeito, naturalmente se aproximara de seu Brandão, com quem, segundo contou, tomava sopa de vez em quando. Depois do encontro, Eike se convenceu de que o banqueiro poderia lhe abrir as portas no Bradesco. E deu ao BTG Pactual mandato para participar do Senorita. Autorizado pelo empresário, Esteves passou a se mexer nos bastidores. Foi sondar, por exemplo, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, de quem ouviu que não havia, da parte dele, qualquer impedimento à iniciativa. Era preciso, no entanto, consultar o maior interessado, o próprio Bradesco. O dono do BTG foi então conversar com Brandão, com o recém-nomeado presidente executivo do banco, Luiz Carlos Trabuco Capi, e com Mário Teixeira, representante do Bradesco na Vale Grande e aliado de Agnelli. Saiu da reunião sem uma resposta conclusiva, mas com autorização para que Eike apresentasse sua proposta. Depois, foi ao encontro do CEO da mineradora. Agnelli era cria de Brandão e trabalhara há muitos anos no Bradesco antes de migrar para a Vale, aliás, por indicação da própria instituição financeira. Esteves calculava que fazer uma oferta ao velho banqueiro sem avisar Agnelli poderia ser um tiro no pé. Na conversa, portanto, procurou amaciá-lo. Disse que nada havia especificamente contra ele na tentativa de assumir a multinacional, e acenou, inclusive, com a possibilidade de que continuasse no comando da companhia mesmo depois da operação. O CEO da Vale agradeceu a Esteves pelo gesto, mas deixou claro que faria de tudo para evitar que o Bradesco aceitasse a proposta. No dia 19 de agosto de 2009, ainda sem saber da reação de Agnelli, Eike pousou de helicóptero na sede do banco, em Osasco, acompanhado de Rodolfo Landim, Paulo Gouveia e do pai, Eliezer Batista. A presença do Papi, que conhecia o dono do Bradesco havia muito tempo, pretendia dar peso e respeitabilidade à proposta do grupo. O empresário, por sua vez, trajava seu figurino de gala, com o qual comparecia a programas de TV e participava de reuniões importantes, terno escuro risca de giz e camisa rosa que dizia ser sua cor da sorte. Nos pés, uma bota preta, estilo cowboy, de bico fino, em couro alemão reluzente, com salto alto embutido para que parecesse mais alto. Quando todos se instalaram em volta da mesa de reuniões e que seus pretórios enfileirados de um lado, Trabuco do outro e seu Brandão na cabeceira, o empresário pediu licença para exibir o vídeo institucional do Grupo X, todo feito para impressionar, com música épica ao fundo e números grandiosos recitados pelo narrador. Aquilo podia cair bem em outras audiências, mas não funcionou com Brandão, que baixava a cabeça e fechava os olhos como se lutasse contra a tentação de cochilar. Eike nem percebeu.
parecia concentrar-se para a explanação que faria em seguida, discurso que começou num tom seguro, confiante, mas respeitoso. Seu Brandão, eu vim aqui lhe dizer que estamos interessados em comprar a fatia do Bradesco na Vale. O Itaú acaba de comprar o Unibanco, o Santander adquiriu o Real. Sabemos que o Bradesco vai precisar se concentrar em seu core business. E nosso grupo tem muitas sinergias com a Vale. Durante mais algum tempo, prosseguiu no argumento de que seria um excelente negócio também para a Vale possuir em seu portfólio ativos tão interessantes como os dele. Eram Minas, um porto e uma empresa de energia que, avaliava o empresário, tinham tudo a ver com a multinacional. Quando Eike terminou, Brandão não emitiu opinião. Deixou que Mário Teixeira fizesse. Teixeira, alto e corpulento, cartola do Osasco Futebol Clube nas horas vagas, era um dos maiores aliados de Agnelli no banco. E foi direto. A Vale não está à venda. Roger está fazendo um excelente trabalho, e, além do mais, o Bradesco sempre esteve presente na economia real. Nós temos fôlego suficiente para brigar pelo nosso mercado sem sair da companhia. O mal-estar diante daquela declaração fez os segundos de silêncio durarem uma eternidade. Coube a Trabuco aliviar o clima pesado. Deixa a gente levar esse assunto para a diretoria. A gente volta a se falar. Brandão faria cara de paisagem. Ao final do encontro, despediu-se do grupo na porta do elevador com a gentileza habitual e um abraço em Eliezer. No helicóptero, no regresso ao Rio, Eike e Eliezer não pareciam ter participado da mesma reunião que Landim e Gouveia. Os dois executivos estavam desanimados, enquanto o empresário exultava. Porra, do caralho, vamos comprar, dizia, apoiado pelo pai. No dia seguinte, pela manhã, o dono do Grupo X chamou a guarda pretoriana à sua sala e deu a notícia: a reunião foi ótima. Vamos comprar a Vale. Todos celebraram. Entre abraços e high-fives, uma garrafa de champanhe seria consumida. Poucos dias depois, o próprio Eike foi novamente a São Paulo para um encontro rápido com Brandão, a quem entregou a proposta formal de 9 bilhões de dólares pelo controle da Bradesco para a empresa por meio da qual o banco participava da Vale. Segundo o empresário, os empréstimos para aquisição já estariam todos assegurados. Nos dias seguintes, enquanto esperava, animado, a resposta do Bradesco, Eike olhava para o organograma da Vale e perguntava a seus diretores: e aí, que área cada um de vocês vai querer? E então o imponderável aconteceu. Na primeira semana de setembro de 2009, a repórter Samantha Lima, da Folha de S. Paulo, almoçava com um ex-executivo do Grupo X num restaurante da zona sul do Rio quando o celular dele tocou. Era um antigo colega de companhia, contando sobre os desdobramentos de mais um lance ambicioso do ex-chefe. Ao desligar o telefone, pressionado pela repórter, contou, em linhas gerais, sobre a movimentação de Eike para comprar a Vale. Nos dias seguintes, Samantha apuraria os detalhes da negociação com outros contatos nas empresas X e perceberia que a informação estava tão disseminada que seu vazamento era questão de dias. Precisava correr, portanto, para publicar a notícia em primeira mão e ali, no instante em que se pôs a procurar oficialmente as partes envolvidas, os planos de Eike começaram a fazer água. Em 5 de setembro, quando a reportagem foi publicada, os dirigentes da Previ interpretaram a atitude do empresário como tremenda descortesia. Afinal, haviam sido os primeiros a lhe sugerir que comprasse parte de suas ações. Eike, no entanto, nunca respondera. E então ficavam sabendo pelo jornal que ele fizera uma proposta pela cota do Bradesco. A revelação de que o governo autorizara o empresário a tentar entrar na Vale foi também desastrosa para as pretensões de Eike. Agnelli, que operava nos bastidores para que o Bradesco descartasse a ideia discretamente, achou que fosse o empresário responsável pelo vazamento, por meio do qual, assim avaliava, queria pressionar o banco. E sentiu-se autorizado a colocar o bloco na rua.
Na semana seguinte à publicação da primeira reportagem, o Silva Vale foi a Brasília dar satisfações a Lula e lhe mostrar que estava gerando empregos e agregando valor à economia brasileira. Embora Agnelli não viesse a ter sucesso objetivo na campanha junto ao presidente, seu movimento era mais um a dar publicidade aos interesses do Grupo X. Àquela altura, a tentativa de Eike de comprar a Vale já era acompanhada pela imprensa política e econômica como se fosse uma novela, que esquentava a cada capítulo. Conforme ficava claro que havia um real esforço do governo para apiar Agnelli de seu cargo por razões políticas, a balança da opinião pública começaria a pender a favor do CEO da multinacional. A maior parte dos articulistas e comentaristas passara a criticar de forma veemente a ingerência governamental em uma empresa cujas receitas haviam se multiplicado por 9 e os lucros, por 10, sob a batuta de um dos executivos mais admirados do Brasil. A polêmica assustou o presidente do BNDES, que receberia Eike no auge das disputas. Luciano Coutinho e o empresário eram feitos de materiais diferentes. Metódico e formal, o pernambucano que dirigia o Banco de Fomento detestava a exposição pública e construíra uma reputação de conservadorismo e sensatez. Caxias ocupava os finais de semana com pilhas de relatórios e leituras de trabalho, hábito dos tempos de consultor e professor da Unicamp. E foi em tom professoral que se dirigiu ao visitante. Eike, a Vale é uma floresta de cristal, onde é preciso andar com muito cuidado. Você tem projetos incríveis e vai ser o maior empresário deste país, mas ainda precisa conquistar muitas coisas. Vamos aguardar que seus projetos avancem um pouco mais para voltar a discutir esse assunto. Apesar de o recado ter sido bastante claro, o empresário continuaria tão animado quanto antes. Parecia só ter ouvido a parte dos projetos incríveis e do maior empresário deste país, e considerou que a fala de Coutinho não representara um não definitivo. Seria apenas uma questão de paciência. Nem toda a paciência do mundo, porém, poderia acalmar a fúria de Eike com Esteves dias depois. Ao ser procurado pela Folha para falar sobre a oferta, o Bradesco interpretara o vazamento como uma tentativa do empresário de pressionar o banco. Trabuco, então, rapidamente ligou para Eike e formalizou a rejeição à proposta. O empresário, enfurecido ante a negativa, logo se convenceu de que fora André Esteves o garganta profunda. Segundo sua tese, o controlador do BTG queria se cacifar às suas custas. Convencido de sua teoria, de pronto tirou o BTG Pactual da jogada, parou de atender aos telefonemas do banqueiro e ainda proibiu sua entrada no prédio da Praia do Flamengo. Esteves desesperou-se. Depois de várias tentativas de falar diretamente com o ex-cliente, foi procurá-lo pessoalmente, mas não seria recebido. Acabou indo chorar as mágoas na sala de um executivo do Grupo X, que o recebeu clandestinamente. Disse então que a suspeita de Eike era absurda. Ele, afinal, seria o último a querer tornar pública uma informação que pudesse prejudicar o próprio trabalho. Nervoso, ao mesmo tempo chateado e irado com a situação, demonstrou-se preocupado com o risco de que o episódio manchasse sua reputação e pediu ao interlocutor que intercedesse junto ao empresário sem sucesso, porém, Eike estava seguro de que Esteves tramara sua queda. E, sempre que podia, tripudiava sobre as tentativas de reaproximação. Numa dessas ocasiões, exibiu ao repórter Mário Magalhães, da Folha, mensagens de celular enviadas pelo banqueiro, reproduzidas numa reportagem publicada um mês depois. À inveja dos outros, missões impossíveis são certos companheiros de viagem, o convívio com pessoas como você alimenta minha vontade de fazer, te admiro muito, cara. Ao repórter, o empresário negou ter brigado com o banqueiro, mas alfinetou: André é um cara com cabeça diferenciada, fora da curva. Talvez tenha de medir a ambição um pouquinho. 12 O primeiro revés, no entanto, não seria suficiente para demover o empresário. Tentando remediar a situação, Eike recebeu Roger Agnelli em casa para um jantar na segunda semana de setembro de 2009.
Em 3 horas de conversa, sugeriu ao CEO da Vale que os dois, em vez de se digladiarem, teriam mais a ganhar se formassem uma aliança, e negou que sequer cogitasse sacá-lo do comando da multinacional. O visitante tocaria a conversa educadamente, mas quem o conhecesse sabia que a iniciativa do empresário era desperdício de tempo. Dias depois, Agnelli enviou a Eike uma carta seca e genérica em que dizia apenas que a única associação possível entre a Vale e o Grupo X seria em função do ramal ferroviário da mineradora que chegava até o Açu e que precisava ser reformado. Mais obstinado que Eike, só Sérgio Cabral, que já devia ao empresário bem mais do que ajuda financeira nas eleições. Só naquele ano de 2009, os dois tinham ido juntos à China, levando uma comitiva de empresários, e participado juntos de vários eventos para comemorar novas etapas de implantação do Grupo X e que fazia investimentos por todo o estado e o mais importante injetar ainda mais dinheiro na campanha do Rio para a sede da Olimpíada de 2016. Os 10 milhões de reais iniciais haviam se tornado 23 milhões, volume que ajudará a contratar consultores estrangeiros, a elaborar o dossiê de candidatura e a financiar as viagens do Comitê Olímpico Brasileiro mundo afora, angariando votos. Graças à ajuda, o país pela primeira vez teve chances concretas de vencer a disputa, o que certamente beneficiaria as carreiras políticas do governador e do próprio Lula. O presidente, aliás, continuava defendendo a entrada de Eike na Vale. Só não abordava mais o assunto publicamente porque Agnelli direcionara sua infantaria contra o governo. O CEO da multinacional encomendara até uma campanha publicitária que defendia os feitos de sua gestão, que teria como garoto propaganda o ator José Maier, na época em alta por seu protagonismo na novela das 21 horas na Globo. O galã cobraria 800 mil reais para gravar um texto de resposta explícita ao governo. 13 Tamanho acirramento de ânimos não era interessante para ninguém. Eike e Lula teriam a oportunidade de discutir uma estratégia alternativa de ação. Os dois se encontraram em Nova York, na terceira semana de setembro, 15 dias depois de o plano de comprar a Vale vir à tona e dias após o jantar em que o empresário recebera Agnelli. Estavam na cidade para um evento em homenagem ao presidente brasileiro, patrocinado pelo próprio Eike e pela petroleira ExxonMobil. Antes da cerimônia, no Hotel Waldorf Astoria, Lula recebeu o empresário e o presidente da Exxon, Rex Tillerson. Depois de uma conversa breve com ambos, ficaria ainda 20 minutos a sós com o dono do Grupo X. Em seu discurso na entrega do prêmio, Eike fez uma elegia a Lula, um dos grandes estadistas de nossa história. 14 Findos os rapapés, os mais novos amigos aproveitariam o jantar com as mulheres no elegante salão do hotel. Lula estava com a primeira-dama, Marisa, mas Eike não levara Flávia Sampaio. Sua acompanhante era Fernanda Agnes, uma deslumbrante morena de olhos claros que fora Miss Brasil Mundo e assistente de palco do Domingão do Faustão, e que o empresário apresentou a Dona Marisa como namorada. Num papo descontraído, entre sorrisos, Eike perguntaria ao presidente, a respeito de sua nova conquista, e aí, gostou? Motivado por Lula, o empresário ainda tentava manter vivo o plano de comprar a Vale. Em outubro, como as portas no Bradesco haviam se fechado, procurou a Previ, mas teve uma recepção fria. O fundo de pensão não só não gostara de ser passado para trás na primeira negociação, como sondar os ânimos na Vale, descobrindo que a avaliação do corpo técnico da mineradora sobre os negócios de Eike era a pior possível. Ele então tentou contornar a situação e deu uma entrevista em que declarava que, se conseguisse comprar a multinacional, colocaria Sérgio Rosa, o presidente do fundo de pensão, na presidência. 15 Piorou. Acanhado por natureza e avesso a demonstrações de poder, Rosa detestou aparecer na imprensa associado a um golpe pelo controle da Vale. Nunca mais receberia o empresário.
Enquanto Eike tentava atrair os fundos de pensão, seu jato Legacy cruzava o Atlântico transportando Sérgio Cabral e Eduardo Paes para Copenhague, onde acompanhariam, em 2 de outubro, a cerimônia de escolha da cidade sede da Olimpíada de 2016. 16 O governador adorava o conforto dos jatos do empresário. Ao visitar o Açu no helicóptero de Eike, gostou tanto da aeronave que mandou que o Estado comprasse uma igualzinha na qual, ao longo de todo o governo e às custas do contribuinte, faria suas viagens para a casa de praia que mantinha em Mangaratiba. Mas como adquirir um jato seria extravagância até mesmo para um governante ousado, contentava-se em pedir emprestado do amigo bilionário de vez em quando. Na capital dinamarquesa, Cabral e Paes se encontraram com Lula, que lá estava para defender a candidatura do Rio contra as de Tóquio, Madrid e Chicago, rivalizando, pois, com o próprio Barack Obama. Depois de 10 horas de discursos, conchavos e votações, ouvir o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Jacques Rouge, declarar o Rio de Janeiro vencedor teve um sabor especial. Pulando abraçados em comemoração, Lula, Paes e Cabral mais pareciam torcedores fanáticos com a vitória de seu time de futebol numa final de campeonato. Ainda eufórico, o presidente brasileiro declarou que, ali, naquele evento, o Brasil deixara de ser uma nação de segunda classe para se tornar um país de primeira. 17 Ato contínuo, telefonou para o maior patrocinador do triunfo. Eike, aqui é Lula. Ao atender o celular em seu escritório, o empresário levantou-se da cadeira, surpreso, com o aparelho grudado ao ouvido. O presidente, emocionado, agradeceu-lhe, reconhecendo que sem ele provavelmente aquela conquista não seria possível. Ao desligar, o homem mais rico do Brasil tinha os olhos mareados. O telefonema de Lula fez com que Eike saboreasse, pelo menos por alguns instantes, seu novo status, tão almejado, o de empresário amigo do PT. Então, pensava, todas as dificuldades ficariam para trás. As portas se abririam definitivamente. Ninguém que estivesse na sede do Grupo X naquele dia pôde ignorar que ele fora a primeira pessoa para quem o presidente da República ligou depois da vitória do Rio em Copenhague. Eike mesmo se encarregaria de espalhar a informação dentro do grupo. Tinha assim avaliava crédito infinito com os 3 políticos de quem mais precisaria. Sua imagem pública, contudo, como as de Cabral e Eduardo Paes, sairia arranhada do episódio. A notícia de que os 2 maiores mandatários do Rio viajaram à Europa no jato de um empresário com tantos interesses no Estado e que, por sinal, acabara de receber a concessão da Marina da Glória para instalar seu centro de entretenimentos em nada ajudou suas pretensões de tomar conta da Vale. Nos dias seguintes ao triunfo do Rio, animado com o afago lulista, Eike decidiu retomar publicamente sua ofensiva. E o fez em entrevista ao Estado de S. Paulo, publicada em 10 de outubro com grande destaque. Em suas declarações, Eike desqualificou a gestão de Agnelli. Quase no mesmo tom com que falara de Wagoner, da GM, meses atrás, criticou a qualidade dos ativos comprados pela Vale fora do Brasil, dizendo que o CEO da multinacional queria misturar caviar com osso, e afirmou que, se fosse o dono da mineradora, certamente investiria mais em siderúrgicas. 18 Usando uma de suas expressões preferidas, falou que enxergava na Vale diamantes não polidos. E, adotando o bordão preferido de Lula, declarou que o Brasil não deveria ficar só vendendo minério. Era preciso agregar valor aos produtos brasileiros. Poderia ter sido um grande lance de relações públicas. Mas não foi. Quem estava do outro lado do ringue, afinal, era Roger Agnelli. Um homem que, embora na alça de mira, ainda comandava investimentos de 9 bilhões de dólares e 60 mil empregados, 19 que tinha a seu serviço não apenas a assessoria de imprensa da multinacional, mas também uma agência de publicidade e 2 consultores de crise totalmente voltados para fazê-lo vencer a batalha na opinião pública. Tinha, ainda, um longo histórico de serviços prestados ao governo e uma excelente interlocução com a chamada grande mídia. Não iria largar o osso tão facilmente.
A batalha na opinião pública já pendia para seu lado, favorecido pela ostensiva e desastrada movimentação de Eike Lula. Depois da entrevista ao Estadão, o cenário ainda pioraria, pois analistas políticos e veículos internacionais começariam a tratar o empresário como um boneco do governo, um joguete destinado a fustigar o seu da Vale. Nos bastidores, paralelamente, Agnelli mandava acenos de bandeira branca ao presidente. Engavetou os comerciais estrelados por José Maier, que sequer haviam sido veiculados, e começou a enviar a Lula recados de que voltaria a contratar e retomaria ele mesmo os planos de construção de siderúrgicas. De olho no longo prazo, Agnelli preferiu aplicar a tática de recuar um passo para avançar dois depois. Graças ao esforço de interlocutores de ambos os lados, entre os quais o próprio Lázaro Brandão, ele e o presidente selaram um pacto de não agressão e a notícia de que haviam se entendido logo chegaria aos jornalistas. Só então, em meados de outubro, Eike percebeu que fora escanteado sem dó. Sem alternativa, decidiu se retirar da disputa. Sou homem da iniciativa privada. Não participo de movimentos políticos. Não sou homem do Lula ou do PT, nem de qualquer partido. Ninguém me usa, como andou saindo nos jornais, disse, ao abandonar a briga. O vencedor, Agnelli se reuniria com Lula em São Paulo, em 19 de outubro de 2009, para uma conversa de 2 horas sobre o futuro da Vale, nos bastidores do evento em que apresentaria o plano de investimentos da mineradora para 2010 aos maiores acionistas da companhia e diante de Dilma Rousseff e Guido Mantega. 22 Embora planejada como uma grande demonstração de prestígio, nas entrelinhas a cerimônia passaria mensagem inversa. Ficou claro que, para manter-se no posto, Agnelli aceitaram inverter toda a rota de sua gestão. Em vez de demitir, explicou mais tarde aos jornalistas, o seu da Vale previa então contratar 15 mil funcionários e aumentar os investimentos em 24,5 bilhões de reais, um aumento de 29,3% em relação aos 12 meses anteriores, e concentrar a maior parte dos recursos em iniciativas no Brasil, incluindo o início das obras de siderúrgicas no Pará, no Ceará e no Espírito Santo. Também em sua fala, o seu da Vale desfiaria elogios ao presidente. Mais tarde, em entrevista coletiva, enviaria um recado a Eike. Eu escuto e presto atenção aos comentários dos meus acionistas. Aqueles que não são opinião, e opinião para mim não diz muita coisa. Agnelli, entretanto, nunca mais teria no PT o mesmo cacife de outrora, e acabaria por deixar o cargo depois de 1 ano e 5 meses em permanente queda de braço com o governo. Daquela vez, contudo, poderia dizer que vencera a batalha, com o gosto especial de pôr em seu devido lugar o bucaneiro irresponsável que ousara tentar usurpar-lhe a cadeira. O placar da longa rivalidade entre aqueles dois homens marcava então 3-0 para Agnelli. Eike, de sua parte, encolhera os flaps e se pusera à espreita por nova chance de voltar à carga. Enquanto isso, cultivaria outra rivalidade épica